Além de defender a produção de alimentos saudáveis para garantir uma comida sem agrotóxico em sua mesa, as agricultoras rurais lutam também pela consciência dos direitos das mulheres no campo ou na cidade. E sem feminismo não há agroecologia. Isso é o nosso ecofeminismo. Voltamos logo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Ivanilde Carvalho, ativista ambiental e defensora dos direitos humanos dos povos originários e tradicionais do nosso querido Brasil. E vos falo desde aqui, de Roma, Itália. E eu vou convidando logo aqui a minha convidada. Oi, olha ela aqui. Mas antes de começar a nossa conversa, eu vou ter que agradecer a você, comunidade, que está aqui sempre nos acompanhando, nos prestigiando, e vou lhe avisando a vocês e pedindo desculpa que essa transmissão hoje, excepcionalmente, é gravada, mas é gravada porque na sexta-feira, aqui em Itália, nós oficializamos o nosso Comitê Popular de Lutas. Oh, saiu! E coincidiu o mesmo horário, eu pedi a gentileza da Fabíola, da queridíssima Fabíola que está aqui, e ela foi muito gentil, foi deliciosa, Ivanilde, não tem nenhum problema, nós podemos gravar, então peço desculpa, comunidade, mas nós vamos seguir vocês. Infelizmente, eu não vou poder passar as mensagens de vocês aqui embaixo, mas depois a gente vai acompanhar, e quem quiser colocar aqui embaixo também, depois da descrição do vídeo, eu agradeço. Então, agradeço a vocês pelos likes, porque eles curtem, comentam e compartilham. Para vocês que é a primeira vez que estão aqui, obrigada de coração, ó, obrigadão. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. E, de passagem, por que não se inscrever? Porque isso nos ajuda, o engajamento e que tenha um maior alcance este vídeo. E aos nossos parceiros, tanto no Facebook como no YouTube, que retransmite essa nossa direta. Então, vamos lá, Fabiola? Acho que eu já falei demais, né? Ô, mulher que fala. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Ivanilde. Para nós aqui um dia bem frio, né? Hoje passando aqui pelo que a gente está gravando hoje, dia 18, né? Na quarta-feira, estamos passando aí um ciclone aí, deixando alguns estragos e trazendo um frio aqui bem gelado para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nossa, e aqui a gente está com um calor. Finalmente chegamos aqui ao calor. Hoje é um dia, na quarta-feira, também um dia especial, né? Acho que está ocorrendo um casamento, ou vai ocorrer mais tarde, né? Então a gente aproveita e deseja todas as felicidades do mundo e tantas coisas belas ao casal, nosso presidente Lula e a Janja, a nossa primeira dama. Justo? Vamos aqui aproveitar a oportunidade e dar essas felicidades a eles. Fabiola, querida, nos conta um pouco da tua trajetória, porque você faz parte do MST Juventude, justo? Sim, sim, já saindo um pouco da juventude. Mulher? Mas é isso aí. Então, eu nasci em acampamento do MST, minha vida toda está atrelada ao MST. E dentro desse percurso aí que a gente vive, né, viveu os inícios, os primeiros anos de vida na lona preta, primeiro acampado, depois assentado, mas ainda assim, né, nos anos em que a gente tinha muita dificuldade para acessar créditos, então, ainda depois de receber a terra, se levava, e hoje a gente volta a essa realidade, né, para se ter acesso a uma moradia
um pouco mais digna e confortável. Então, os primeiros anos da minha vida se deram na lona preta, enfrentando neve, inclusive. Nossa Senhora! E aí, depois de ter estudado e tal, voltei a contribuir mais com o MST de forma mais efetiva, de início nas questões mais burocráticas, né? E nas cooperativas. E aí, depois, já com 26 anos, por aí, que eu fiz parte da coordenação da AI-Sim, quanto juventude, trabalhando com a juventude no MST de Santa Catarina, nos assentamentos, tendo como premissa já a agroecologia, né? Bravo. Falando da agroecologia, já que você falou essa sua trajetória, te devo dizer que você é a nossa primeira convidada do sul do país, de Santa Catarina. Semana passada nós estávamos em Maranhão e agora a gente está descendo. E você é a primeira pessoa que nós entrevistamos de Santa Catarina. Estou muito, muito feliz e devo agradecer ao meu amigo, o Alexandre Fossati, que é lá tem um perfil Lula no TikTok, pessoal, que vocês ainda não curtiram, vão lá e curte. Então, eu agradecer ao Alexandre Fossati, que foi ele que me indicou e fez a articulação. Eu falei, Ale, eu preciso de uma pessoa deliciosa, no modo de dizer, e potente do MST ali da parte tua. Ele, espera aí, te mando rapidinho. Então, agradeço a Ale. E visto que você tocou, que é também a nossa pauta de hoje, a agroecologia, só para que as pessoas, porque não são todo mundo que sabe o que significa, nós já tivemos um programa com as mulheres do MMS do Acre, não? Que foi um programa super legal. Eu vou colocar aqui na direita de vocês, na direita aqui, na direita de vocês o link, onde elas também falaram sobre a agroecologia, a importância. Mas eu gostaria que você me dissesse qual é o objetivo, não, da agroecologia, porque eu vou ter que aproveitar cada uma das minhas convidadas para falar um pouquinho, se aprofundar no tema da agroecologia. Qual é o objetivo da agroecologia, Fabiola? Então, Ivanilde, eu acho que é importante a gente iniciar já colocando que a agroecologia não é só produção de alimento orgânico, que a gente traz, tem muito essa confusão, né? E inclusive a preocupação, muitas vezes, né, de pessoas que trazem, o capital está se apropriando da agroecologia. Não, as empresas capitalistas se apropriam da produção orgânica, mas a agroecologia, uma empresa capitalista jamais vai poder se apropriar, porque a agroecologia é a articulação da vida como um todo, né? Nos vendo como um sujeito da natureza também, e como nós nos relacionamos com ela, e ela com a gente. Então, esse relacionar, ele vai muito além de uma produção orgânica. Porque se eu faço uma produção orgânica, mas é monocultivo, ela não é agroecológica. Se eu tenho a exploração do ser humano em cima do ser humano, ela também não vai ser agroecologia. Então, a agroecologia traz justamente esse sentido da vida amplo, político, econômico, social, e de técnicas que respeitem o meio ambiente, né? E que nos respeite quanto sujeito. Então, por isso que a gente sempre diz que se tem a agroecologia, ela é antimachista em essência, porque se existe a exploração do homem sobre a mulher, ele já não vai ser agroecologia, por mais limpa que seja essa produção da produção de alimentos. Se ela for racista, se ela for não tiver respeito com a diversidade de gênero, ela não é agroecologia, porque justamente a natureza é diversa. E é dessa diversidade que a agroecologia traz e aborda, da diversidade sobre todos os seres, né, que habitam a Terra, inclusive nós, a nossa espécie. Nossa, que interessante. Não, é interessante porque perpassa todas essas pautas. Eu, na minha ignorância, por isso que eu aproveito as minhas convidadas para me dar uma aula,
Porque por mais que a gente tente se estudar, se preparar, não é a mesma coisa. É como você tem aqui o privilégio de ter uma professora que te explique tudo da coisa como é. Eu já saio daqui sempre com um aprendizado a mais. Cada transmissão, Vila, eu estou aprendendo uma coisa. É um aprendizado. Então, eu tenho que agradecer. E essa coisa que você falou agora, que perpassa a agroecologia, em todas essas pautas, é muito, muito interessante. Eu acho que tenho certeza que nós vamos trazer e falar muito mais sobre o tema da agroecologia e, quem sabe, tocando em cada pauta dessa, como hoje, exclusivamente, não? Porque eu queria saber de você como a agroecologia vem ajudando as mulheres a se conscientizarem sobre as violências que sofrem e lutar pelos seus direitos. Então, isso é uma coisa que eu tenho refletido muito em relação ao modelo de produção convencional na produção de alimento, é que a produção convencional de alimento, nós, mulheres e a terra são tratadas da mesma forma. Então, tanto a devastação como a exploração sobre a terra, ela se dá da mesma forma sobre nossos corpos. E a agroecologia, quando a gente traz justamente esse debate, ele vai trazer esse debate da conscientização do respeito, tanto para nós mulheres nos reconhecer quanto sujeitas desse processo de conscientização, de cuidado, da mesma forma para com a terra. Então, e ela vai também num sentido de conscientizar os homens sobre esse debate. Porque, como a gente comentou antes, se existe machismo, não há agroecologia. Então, se a gente vai aprendendo a respeitar, né, a terra, as árvores, as águas, entendendo a geração da vida como um todo, né, é muito curioso porque há muito tempo atrás, e ainda hoje algumas religiões trazem e reafirmam isso, de que a mulher é vazia, né? E aí esperando o espermatozoide que vai gerar vida e como se fosse unicamente o espermatozoide o gerador da vida, e a mulher como um oco. E a agricultura convencional, ela vê a terra dessa mesma forma, como se fosse uma esponja em que eu vou lá e deposito uma semente, um adubo químico e a planta vai acontecer, né? Então, tudo que é gerado dessas relações não é saudável. E aí, essa emancipação, esse conhecimento, que os povos originários já tinham muito claro, né? Desse respeito. Então, a gente vem buscando, através dessa aproximação da agroecologia, muito do conhecimento dos povos originários, principalmente sobre o nosso território, né? Então, isso vai despertando justamente essa coisa do cuidado, tanto da terra quanto de nós mulheres, da gente se perceber quanto sujeitas desse processo, dessa transformação e disso tudo. Então, eu acho que a agroecologia é um caminho muito interessante que a gente tem buscado dentro do MST, dentro das organizações do campo, porque ela perpassa, né? Ela perpassa por todas essas questões e ela não fica apenas nos sujeitos e nas sujeitas camponeses, né? Ele vai estar também chegando e debatendo com quem está na cidade produzindo a vida também no meio urbano. Ótimo. Ótimo. Agora, achei muito interessante o que você falou, até mesmo desse aprendizado que vocês prendem em consideração dos povos originais, né, que já tinha esse relacionamento com a terra, eles já sabendo, e o respeito. A cada vez que eu converso com
com uma convidada que seja dos povos tradicionais ou dos povos originais, elas falam muito sobre essa relação do corpo e território, né? E tem um respeito muito grande, porque o corpo delas é o território, não? E o território é o corpo. Isso, quem fala muito é a Célia Chacrinablá. Chacrinablá, oh Deus, espero que não tenha errado. Me perdoa, Célia. Mas ela fala muito sobre isso, não? Que o meu corpo é o território e o território é o meu corpo. Então, o que você falou isso me fez lembrar essa frase da Célia Chacriabá. Ai, meu Deus, que horrível, Ivanildo. Agora, Fabiola, na semana passada, do 13 ao 14 de maio, no Centro de Ciências Agroveterinárias, a CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages, ela sediou a 10º Seminário Catarinense de Agroecologia e a Feira de Economia Solidária e de Agricultura Familiar, né, que é um evento tradicional ali de Santa Catarina, que une a agroecologia pela vida e teve como título a conservação, manejo e uso da biodiversidade na promoção da saúde. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, e enquanto isso, me fale um pouco, você participou? Sim, a gente teve presente o seminário de agroecologia. A princípio, era para ele acontecer a cada 2 anos. Uhum. Aí, agora teve uma mudança, né? Aí, porque a gente teve 2 anos de pandemia. Então, mas e que ele vai migrando, né? Em diversas cidades, justamente com a questão do debate da agroecologia, né? Então, nesse seminário a gente teve aí o seminário ele é construído pelos movimentos do campo, é construído pelas universidades, também pelos partidos, né, que têm essa pauta, que são geralmente, né, partidos de esquerda do nosso campo. Curioso. Democrático, progressista. Para a gente poder debater sobre isso, então a gente teve a Feira de Economia Solidária, a gente também estava fazendo feira com uma grande diversidade, né, tanto de artesanatos, tanto de alimentos orgânicos, agroecológicos, quanto de alimentos minimamente processados. Também tinha produtos de chás, incensos, feito com ervas medicinais. E os debates, eles estavam muito ricos. A gente teve a professora Islândia, que é presidente da Associação de Agroecologia, tivemos vários professores e professoras das áreas que trazem esse debate da agroecologia, né, dentro da academia. Então, é um seminário bem diverso, né? Porque a gente traz a visão da agroecologia da universidade, a gente traz a visão da agroecologia dos movimentos camponeses e um espaço de muita troca, de muito diálogo. Então, a gente sai sempre com o espírito renovado desses espaços, com muitas conexões, né? Com muitos conhecimentos novos. Então, são espaços muito bacanas aí para a gente construir, principalmente depois aí da gente ficar tanto tempo sem eventos, sem momentos de troca, né? A gente poder ver as pessoas de novo. Então, isso é revigorante. Eu fico imaginando que esse seminário é uma junção entre os conhecimentos acadêmicos, né, e os conhecimentos empíricos, da sabedoria milenar, né, que vai transpassando, né, através da oralidade. Isso? Ao menos é isso que eu fico imaginando quando você me falou sobre da academia, a universidade, tudo traz esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, tem lá o agricultor, a agricultora, que também traz o seu conhecimento, a sua bagagem de conhecimento, que foi transmitido pela mãe, pela avó, pela tia, e assim vai transpassando
a sabedoria. Eu adoro esses tipos de feira. Aqui em Roma também nós temos. Não é como do Brasil, tenho certeza, mas nós também temos aqui a nossa feira de sustentável, né? De produtos biológicos, aqui se fala. Senhora, me diga uma coisa. Você faz parte da coordenação do MST ali de Santa Catarina, não? Me diga, atualmente, quais são as atividades e os projetos que vocês envolvem as mulheres atualmente, mas sempre dentro do contexto da agroecologia? Então, dentro do MST, a partir de 2014, então, principalmente, basicamente, todas as nossas pautas e os nossos debates dentro do MST, eles vão passar pela agroecologia, né? Ivanilde, cara, ela está falando desde o início, né, Ivo? Então, os projetos, os encontros que a gente tem feito com as mulheres nesses últimos períodos, eles têm trazido essa pauta, têm sido visitas, né, de intercâmbios que estavam ocorrendo principalmente antes da pandemia, agora depois da pandemia retomaram um que outro. A gente teve, até que se encerrou recentemente, foi esse ano, um projeto que tinha justamente formação desde alimentação com punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, até formação de como fazer preparados para a produção agroecológica, né, como coleta de micro-organismos na floresta, formas da gente produzir sem agrotóxico. Então, e aí esse debate da questão da violência contra as mulheres, ele está sempre dentro, entrelaçado com esses encontros, com esses debates. E uma questão muito interessante de se pensar é que mesmo dentro do MST, mesmo em temas que não estavam relacionados diretamente às mulheres, quando a gente começa a debater a agroecologia, a gente começa a ter uma participação maior das mulheres nos eventos do que dos homens. Olha! Então, eu acho que a agroecologia ela é feminista em essência. Vai! Porque pela primeira vez, assim, a gente tem, né, aqui em Santa Catarina, uma presença maior das mulheres em eventos, em encontros, quando a gente vai debater, inclusive, a produção, né, mas desse viés agroecológico. Então, ela é muito mais atrativa para as mulheres. Então, a gente tem, através dessa pauta, atraído e se aproximado muito mais das companheiras do MST aqui de Santa Catarina. Nossa, que ótimo! Agora estou adorando, mas vê como passa rapidinho? A gente já está aqui há quase 24 minutos, está correndo, adorando. Comunidade, vocês estão gostando? Eu sei que vocês estão sentindo falta, que eu coloco aqui as mensagens de vocês, que a gente faz essa interação, mas, ó, de novo, desculpa, mas é por uma justa causa, tá? Na próxima semana a gente volta tranquila, sempre não acho que não, porque na próxima semana tem uma convidada muito especial, mas ela também tem uma agenda que é uma loucura, assim, eu vou ter que gravar novamente, vai perdoando aí, meu povo, mas não esqueçam de compartilhar, tá vendo como é muito importante essa fala que está fazendo a Fabíola, que a Fabíola, quando eu perguntei para ela, Fabíola, mas você é descendente de italiano, porque ela se chama Fabíola. Como se chama a dona Fabíola? Vai comigo por entre os Rubas Girotto. Você é descendente de italiano? Eu vou te perguntar agora, a senhora é descendente de italiano, moça? Eu sou mestiça, bem brasileira. Olha o tapo de luva que ela me dá, né? Assim, eu crio vergonha na cara.
É belíssima, mestiça brasileiríssima. Como foi mesmo a resposta que você me deu em relação ao seu sobrenome? É porque o sobrenome, ele matou todas as mulheres da minha história. Eu, particularmente, ainda tenho a graça de ter o nome Rubas, o sobrenome Rubas vem da minha mãe. Entretanto, ele vai parar no meu avô, pai dela. Então, todas as mulheres da minha história foram apagadas com essa questão de sobrenome. Então, eu não me importo muito com ele, porque justamente isso, né? Eu acho que nós, quanto brasileiros e brasileiras, somos um povo mestiço. E é isso, eu tenho indígenas, tem gente que veio de tantos lugares que eu nem sei. E principalmente as mulheres que são mais apagadas, né? Então, justamente por essa questão patriarcal do sobrenome, eu Não, isso é maravilhoso que você está falando. Realmente, eu vou até adotar essa tua fala, porque é realmente maravilhoso. Esse fato de falar que eliminou todas as mulheres da minha família, eu acho muito. Me está fazendo pensar, entende? Senhora, eu vou sair daqui quando eu uma fumaça saindo aqui da cabeça. Está me fazendo pensar demais, Fabio. Agora, querida, obrigada por esse tapinha de luva aqui, tá? Eu aceito, não tem nenhum problema. Então, eu estava falando, né, comunidade, viu como é importante essa fala? Ela até falou sobre essa coisa do sobrenome, que eu achei muito, muito interessante. Então, compartilhe, comente e curtem. E não deixe de se inscrever, que para você que é a primeira vez que está vindo aqui no nosso canal, tá bom? Senhora, dona Fabiola, estamos no bloco da culinária, da receita culinária como uma ferramenta de resistência. E eu estou com fome. Me diga o que você me trouxe, que nos trouxe para comer, ou o que vocês nos indica, nos ensina hoje, ou que propõe. Então, como eu disse, eu não trouxe uma culinária tradicional, eu trouxe a forma de fazer bem tradicional, que as geleias, elas são bem tradicionais. Entretanto, eu trouxe umas geleias aqui de algumas coisas pouco conhecidas, mas eu trouxe uma geleia de tarumã, deixa eu ver se vai dar para ver ali. Pode colocar em... nunca ouvi falar, mas o que é? Uma fruta? O tarumã, olha aqui, aí ela é dessa... Ela, quando madura, ela tem essa cor, que é um marrom. Uhum. Ela é uma... também conhecida como azeitona do mato. Ela parece uma azeitona no formato, pretinha. Uhum. E tarumã, do Tupi-Guarani, significa fruto negro de fazer vinho, né? Fazer uma bebida alcoólica. Então, os indígenas faziam dela um fermentado alcoólico, que eu ainda pretendo fazer essa experiência de descobrir. Não me espera, chega aí, que eu também quero fazer contigo. Que incrível! E que a gente tem muito... E eu também trouxe outra geleia, antes de seguir, que é muito perfumada. O cheiro aí da geleia, eu estou imaginando aqui o cheiro da geleia, de que coisa é. E essa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tem um reflexo. Opa, peraí. Essa aqui é de guamirim. Guamirim. Que é um mirtilo brasileiro. Ela é muito perfumada, de um roxo incrível. Intenso! Nossa! E o guamirim, também do Tupi-Guarani, é fruto pequeno. E a gente procura trabalhar muito aqui, que a gente tem na nossa unidade, que é um assentamento, né? Uhum. E que eu e meu companheiro trabalhamos com agrofloresta, e a gente procura fazer muito resgate dessas frutas nativas, porque assim como os povos originários foram excluídos desse território e foram procurados apagar, tudo que é nativo daqui também é feito. Então, a gente procura resgatar essas frutas nativas
com que elas façam parte da nossa alimentação, porque a restauração ambiental ela vai precisar de que a gente olhe para as frutas nativas. E as pessoas só vão pensar nas frutas nativas e respeitá-las se elas fazem parte também da nossa alimentação, assim como fazem tantas outras frutas, né, que a gente traz e insere aqui nesse território. Deixa eu te perguntar, a parte que essas frutas que você também falou, eu nunca ouvi falar, que você está nos falando, mas vocês comercializam esses produtos? Como é que se faz para poder adquirir? Então, a gente comercializa esses produtos e outros, né? Através, a gente tem o Instagram, que é Casa de Barro SC. Deixa eu ver todos os nossos... Aí, isso aí. A gente comercializa apenas com venda direta, né? Em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, a gente faz entrega a cada 2 meses, mas também só com venda direta. Então, se eu que estou aqui em Roma e quero experimentar uma geleia, eu vou ter que esperar aí no Brasil, dona Fabiola. Eu vou ficar por sua fortuna, eu já não posso mais me engravidar, tá? Mas imagina! Se eu estivesse grávida e me queria esse desejo, como é que você ia fazer, mulher? Olha, a gente ia ter que mandar pelos correios daí. Eu, como você tem sorte, olha, eu achei muito interessante. Eu vou até pesquisar depois. Se tu puderes me mandar um nome aqui no chat privado das 2 frutas, porque aí eu posso colocar aqui para o pessoal também ver, que quem quiser investigar e procurar, eu achei muito, muito interessante, porque são frutas que eu nunca ouvi falar. E eu sou lá de Rondônia. Quando eu vi lá o que você escreveu, o nome da segunda fruta, que é Guamirim, não, eu sou de uma cidade que se chama Guajará-Mirim, e é tupi-guarani, né? A língua, o idioma dessa fruta, porque Guajará-Mirim, em Tupi-Guarani, o mirim é pequeno, né? Em Tupi-Guarani, tudo é pequeno, quando é escrito mirim. E Guajará é cachoeira. Quando você falou Guamirim, mas eu conheço já essa palavra de algum lugar, e depois eu me lembrei que é da minha cidade natal, Guajará-Mirim. Só que Guajará-Mirim significa cachoeira pequena, e Guamirim é fruto pequeno. Interessante essa coisa. Até a aula de Guarani a gente aprende, né? Deixa eu ver aqui, ela me mandou aqui a Guaiamarim e essa segunda aqui, que eu nunca tinha ouvido falar, e vou colocar aqui para vocês, comunidade, para vocês verem também. Entanto, espero que vocês tenham inscrito aí já o Instagram da Casa de Barro de Santa Catarina, quem quiser experimentar, e quem quiser experimentar e está vindo aqui para Itália, Roma, aproveita e prega 2 potinhos para mim, tá? Eu vou agradecer de coração e depois eu mando o endereço daqui. Aqui, ó, a segunda é adicionar esse banner e deixa eu fazer. Aqui. Turumã, justo? Tarumã. Inclusive tem uma cidade que se chama Tarumã, mas agora eu não lembro nem onde que é. Ok. Eu vou pesquisar. Eu coloquei assim justamente também não me esquecer que a comunidade também possa ver. Senhora, ó, chegamos já no final, já são 36 minutos. Oh, meu Deus do céu, passa muito rápido. Fabiola, se você quiser deixar uma mensagem, quiseres deixar um convite, se tiver alguma atividade de vocês, é o momento da sua mensagem, das considerações finais. Eu tenho só que te agradecer pela tua paciência, pela tua gentileza, de também ter se organizado para poder gravar essa entrevista hoje. Assim que eu deixo com você a palavra final, moça. Moça senhora. Muito obrigada, Evanilde, pelo convite. Muito bom a gente poder estar aqui trocando, falando desses ecos feministas aí, super importante. E de luta, eu acho que a nossa principal luta aqui esse ano é a gente derrotar o Bolsonaro, preferencialmente no primeiro turno, né, para a gente fazer isso de alma lavada. Então, eu acho que o convite é que para que todas, todos e todes, que a gente possa fazer aí
e se envolver nessa campanha para que a gente possa garantir a derrota do fascismo no nosso país, que a gente possa limar as nossas contradições que são tão pequenas perto desse abismo que nos ronda, que a gente tenha isso em mente. E que a gente tenha isso como sendo o principal motor, porque a gente não suporta mais 4 anos de Bolsonaro. Então, vamos cada um de nós aí se doar um pouquinho para a gente voltar a ter esperança, para a gente poder voltar a debater agroecologia de forma nacional, para que a gente possa fazer parar de todo agosto, setembro, a gente ver fogo na Amazônia, para que a gente possa parar de ver nossos povos originários, indígenas, sendo assassinados, como estão sendo nesse desgoverno. Então, que a gente se envolva nesse processo. Eu acho que é muito importante. Na minha trajetória de vida, um dos momentos mais importantes de campanha e eleitoral, que é a gente derrotar o fascismo no nosso país. E sem esquecer que é muito importante também, né, Fabiola? A bancada, né? A bancada do parlamento. Super, super. Não basta a gente garantir o executivo, a gente precisa do legislativo. Vamos votar em candidatas e candidatos do nosso campo para a gente ter força, porque senão não adianta a gente eleger o Lula se a gente não tiver uma bancada que dê força para fazer essas transformações. Então, vamos se ater a candidatos de deputados, senadores, que tragam as nossas pautas, que se preocupem com a vida, né? Que se tornou tão banal nesses últimos anos. Nossa, comunidade, eu vou fazer das minhas palavras o que a Fabiola acabou de falar, porque é próprio isso. O encerramento aqui, agradecendo novamente a Fabiola, agradecendo o Alexandre Fossati, ali do perfil Lula no TikTok. E o que mais? Eu te espero aqui novamente. Eu já te falei, não, Fabiola, que aqui o espaço é nosso. Qualquer coisa, a gente já tem nossos telefones, os números dos telefones já trocados. O espaço é nosso, tá bom? Eu te agradeço de coração, comunidade. Obrigada novamente. Peço desculpa novamente. Como a Fabiola disse esse ano, vai ser assim. É de muita luta, muito trabalho. Nós estamos nos envolvendo, nós estamos fazendo aquilo que podemos, desde aqui do exterior, mas é porque a gente também temos pessoas queridas, temos nossas famílias, temos os nossos amigos, e não podemos deixar o nosso querido Brasil ir para o mais... Ainda não, acho que já chegamos no fundo, né, Fabiola? Agora, tá difícil. Tá difícil. Então, bom final de semana para vocês. Pode falar. Mas a gente vai sair desse buraco aí e ano que vem vamos voltar a sonhar, ter esperança de novo. Mas isso vai depender da nossa capacidade de mobilização e de derrubar esse governo. Vamos sim. Bom final de semana, minha bela gente. A gente se vê na próxima semana. Obrigada, Fabiola. Tchau a todos e tchau. Se cuidem. Muita saúde mental, principalmente. Beijos!